Sabe aquele problema que acontece todo santo dia em muitas clínicas, mas que quase ninguém vê? É uma espécie de vazamento silencioso de receita. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e, o melhor de tudo, descobrir como a tecnologia pode, de uma vez por todas, fechar essa torneira. Então, a ideia é justamente essa, uma fuga de receita silenciosa. Não é um grande desastre financeiro que acontece do dia para a noite. Pensa mais como uma goteira. Sabe, pinga, 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 são os horários vagos, as falhas de comunicação, coisas pequenas que, quando a gente soma tudo no fim do mês, viram um prejuízo, nossa, gigantesco. Mas, para resolver um problema desses, a gente precisa primeiro entender a causa raiz, né? E aqui é exatamente aqui que muita gente acaba se enganando. A gente tende a pensar logo de cara, o paciente esqueceu. Parece óbvio, né? Mas a verdade é bem mais complexa. O que acontece de verdade é uma falha no sistema. A culpa não é da memória do paciente, mas sim da fragilidade dos processos da clínica. É o sistema que está quebrado. E olha só como essa falha se manifesta na prática. É um sistema todo fragmentado. Sabe? São aquelas mensagens de WhatsApp que se perdem, uma recepção sobrecarregada que não consegue dar conta de tudo, telefone tocando sem ninguém atender e aquela dependência perigosa de anotações manuais, da memória da equipe. Cada um desses pontos é um furo nesse balde. E quando a gente junta todos esses pequenos problemas, o que acontece? A gente entra no que podemos chamar de ciclo da ineficiência. É aquela gestão que vive para apagar incêndio, sabe? Essa bagunça toda de processos manuais acaba gerando um estresse enorme para a equipe e, claro, o resultado é aquele vazamento constante de dinheiro. Não tem como ser diferente. Então, o ponto-chave é entender o seguinte: uma cadeira vazia nunca é só um detalhe, um imprevisto. Na verdade, ela é a prova física de uma falha no sistema. E essa falha drena o que a clínica tem de mais valioso: o tempo, a energia da equipe e, claro, a receita. Ok, se o problema está no sistema, a solução não pode ser cobrar mais das pessoas, certo? A solução tem que ser mudar o sistema. E aí que entra uma verdadeira virada de chave, uma mudança de paradigma. A gente não está falando de mais esforço, mas sim de mais inteligência. Em vez de sobrecarregar a equipe ou ficar torcendo para o paciente lembrar do compromisso, a verdadeira virada de jogo é adotar um sistema que coloca ordem na casa. A gente chama isso de centralização inteligente. E a ferramenta que faz essa mágica acontecer é a plataforma Twin. Dá para pensar nela como se fosse o cérebro operacional da clínica. Um sistema que unifica e automatiza tudo, agendamento, comunicação, e com isso libera a equipe para focar no que realmente importa, que é o cuidado com o paciente. Tá, legal, mas como isso funciona no dia a dia, na prática? Bom, essa centralização transforma a operação da clínica em algo que a gente pode chamar de uma clínica autogerenciável. Olha só que interessante esse esquema. É como se fosse a planta baixa de uma clínica onde tudo, absolutamente tudo, está conectado. A agenda inteligente conversa com os lembretes automáticos, que por sua vez estão ligados ao prontuário digital, que geram relatórios super precisos. Acabaram as pontas soltas. E o mais legal é que isso funciona como um ciclo que não para de girar. Primeiro, a gente tem a configuração, onde a clínica define suas próprias regras. Depois vem a ativação, e os lembretes começam a rodar no piloto automático. Aí entra o acompanhamento, que vai atrás daqueles pacientes sumidos para reativar. E por fim, a otimização, que usa os dados para mostrar onde melhorar. É, de fato, motor de crescimento contínuo. E qual o resultado final de toda essa transformação? É simples: sair do caos, do improviso e entrar numa era de controle total e previsibilidade. A diferença fica gritante quando a gente olha lado a lado. De um lado, a clínica manual. A operação é caótica. Parece um eletrocardiograma de quem está sempre correndo para apagar incêndio, cheio de picos e vales. Do outro, a clínica inteligente. A linha suave, ascendente, representando o quê? Previsibilidade, organização e, no fim das contas, um faturamento muito mais saudável. E não é só teoria, os números comprovam isso. O primeiro impacto, e talvez o mais direto, é uma redução de até 70% nas faltas. Isso vai direto na jugular do problema, direto na raiz do vazamento de receita. Mas olha, não é só sobre dinheiro não. A experiência do paciente melhora de uma forma absurda. Estamos falando de um aumento de 85% na satisfação, porque as pessoas se sentem mais cuidadas, mais respeitadas, com uma comunicação que funciona, que é clara. E a equipe, como fica? Imagina só, um ganho de 30% em produtividade. Isso na prática quer dizer o quê?
Menos estresse, menos tarefa repetitiva e chata e mais tempo para fazer o que realmente importa, o atendimento humanizado. Então, no final das contas, a decisão não é sobre gastar com um sistema novo. A verdadeira decisão é sobre parar de perder dinheiro. De um lado, temos o custo de não fazer nada, que é como ter um balde furado, deixando a receita escorrer todo santo dia. Do outro, um investimento que constrói uma base sólida, previsível e que pode crescer. No fim do dia, a escolha se resume a dois caminhos bem diferentes. O primeiro é aquele que aceita o caos, o retrabalho, como se fosse normal, parte do jogo. Já o segundo caminho é o da profissionalização. É escolher construir uma clínica forte, organizada e, por consequência, muito mais lucrativa. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente pensar que a agenda é o motor da clínica, por que continuar aceitando o atrito, o ruído, o desgaste como algo inevitável? O que aconteceria se toda a operação fosse desenhada não para o conflito, mas para o fluxo, para que tudo corra de forma suave? A resposta para essa pergunta, ela pode definir o futuro de qualquer clínica.